é por isso que ainda é mais honroso para a gente ter o professor Watanabe aqui, tá? Só queria destacar isso. Ele é engenheiro, né? Ele tem formação na área de engenharia eletrônica pela Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele tem mestrado também em engenharia elétrica pela COP, e ele tem doutorado também na mesma área pelo Tokyo Institute of Technology. Ele é professor titular, né, da COP. Acho que alguns de vocês sabem que ele foi diretor da COP, né, durante bons anos, fez uma excelente gestão lá. Então, ele atua fortemente nessa área, trabalha como professor, pesquisador, consultor, resolvendo vários problemas, né, associados. Ele tem vários prêmios. Ele foi, em 2005, ele foi admitido na classe de comendador na Ordem Nacional do Mérito Científico. Em 2013, o Watanabe recebeu um prêmio do I3E, né, que é um instituto super assim conceituado mundialmente. I3E é Institute of Electrical and Electronic Engineers, é uma das associações científicas mais fortes que existem, né, na área de engenharia. Então, o professor Watanabe, ele tem, de fato, uma interação também muito forte com essas associações profissionais. Em 2016, ele recebeu a medalha Amigo da Marinha, e ele também, nesse mesmo ano, ele foi agraciado com o prêmio em Rio, Personalidades, que é super chique também, né? E quando eu falei do I3E, eu só não mencionei que em 2017 ele foi elevado à categoria de Fellow e recebeu um diploma de honra também do mérito do Consulado Geral do Japão. E ele também foi condecorado com a medalha do mérito Marechal Cordeiro de Farias, da Escola Superior de Guerra. E ele também foi condecorado em 2020, nem sabia disso, muito legal, pelo imperador do Japão com a Ordem do Sol Nascente, raios de ouro com laços. Então, muito legal, uma honra ter o Watanabe aqui conosco. E espero que vocês aproveitem bem esse momento com ele pelas razões que eu já compartilhei aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Watanabe. Agora agradeço em nome da coordenação e com os meus colegas também responsáveis pela disciplina, o Dani e a Isa. Tá bom? Obrigada. Bom, acho que é a minha vez, né? Sônia, esse seu jeito de falar é meio exagerado, mas vá lá. Esse cara que você apresentou parece bom, né? Pô, tem um monte de coisa aí. Eu não tinha visto. Eu vou ler esse currículo para ver se presta mesmo. Bom, fui convidado a falar desse projeto do ventilador da COP, né? Mas eu vou avisando logo que de ventilador eu não entendo nada. Mal eu consigo respirar, né? E sou asmático, então complica um pouco. Mas eu queria começar aqui falando, falando de uma coisa que está muito na moda, que é a inovação. Depois eu vou falar desse tal do TRL, o desafio que a gente tentou enfrentar, ainda estamos no meio do caminho, meio não, na milha final, mas ainda falta. Tem os testes com humano, etc. Vamos passar por esses pontos todos para ver como é que é o processo de desenvolvimento de algum produto. Mas antes, eu queria falar um pouquinho desse termo aqui, que é inovação. É muito usado, mas eu acho que muita gente não tem a ideia exata do que seria. E eu costumo falar muito de inovação nas palestras para engenharia, né? E lá eu digo que na engenharia, né, o objetivo é sempre chegar num produto. Mas um produto não quer dizer que seja uma inovação. Tá? Por isso que eu digo, chegar num produto é um objetivo. Se for uma inovação, melhor ainda. Tá? E hoje eu coloquei aqui, porque eu acho que depois de muito tempo eu vi que não é engenharia, acho que em todas as áreas a gente tem que começar a pensar, né? Não é todo mundo, mas algumas pessoas têm que começar a pensar em transformar as ideias em inovações, né?
Eu comecei a ficar curioso com isso em 2010, porque em 2010 a gente tinha esse tal do MCT, Ministério de Ciência e Tecnologia, e eles acrescentaram um I no final. Eu falei, mas o que é isso? O que muda quando você coloca inovação, né? E eu vejo que muita gente usa o termo inovação para qualquer coisa que seja nova, tá? E nem sempre é exatamente uma inovação. E aí, por conta disso, eu fiquei um tempão discutindo com várias pessoas para ver o que é realmente inovação, e aí comparando com ciência, né? Depois de muito tempo discuti muito com um ex-professor nosso, que ele está em São Paulo, e eu cheguei à conclusão do que não é também, né? Por exemplo, inovação não é uma boa ideia. Você escreveu um artigo, não inovou. Defendeu uma tese, não inovou. Tá? Gerou um conhecimento novo, não inovou. Conceito. Escreveu uma patente, não inovou. Então, o que é inovação? A inovação pode ser qualquer coisa, ideia, patente, tudo isso, desde que seja aprovado pelo mercado. Ou seja, a inovação ela só passa a ser realmente inovação quando alguém está comprando a ideia, está comprando o produto, né? Eu vi que quem começou a usar esse termo foi um economista, esse sujeito aqui, Schumpeter, né? Ele morreu em 1950 e a linha de pesquisa dele, durante a carreira dele, era estudar inovações tecnológicas como motor do desenvolvimento. Então, quando você tem alguma coisa que leva ao desenvolvimento, ele considera como inovação, tá? Então, quando às vezes a gente escreve um artigo, muita gente acha que, pô, bacana, inovou. Não, aquilo é subsídio para se inovar, mas ainda não é a inovação, tá? Bom, isso aí é um tema que eu já tenho estudado há algum tempo, tá? E eu comecei a ver algumas frases. Uma frase aqui, pelo menos, eu achei muito interessante, foi dita pelo professor Mário Borges, na época ele era o presidente do CNPq. Já me disseram que essa frase é bastante conhecida, mas como eu ouvi dele, eu anotei aqui o nome dele. Ele diz o seguinte: ciência transforma dinheiro em conhecimento. Isso é o que a gente está acostumado a fazer pesquisa. Inovação é o que transforma conhecimento em dinheiro. Esse a gente não sabe fazer direito ainda não. Não é a gente que eu digo, é Brasil, né? Por exemplo, se a gente olhar na posição do Brasil, nós estamos em 13º lugar na produção científica, tá? No entanto, em inovação, nós estamos na posição 66, tá? Que não é bom, mas vá lá. Agora, o que me deixou muito triste foi descobrir que na América Latina e Caribe, imagina aí, na América Latina, né, vê o mapa, tem o Brasil, que é o enorme, tem Uruguai, Argentina, etc., tem aqueles países lá na América Central, né? Você pega América Latina e Caribe, se olhar pelo mapa, o Brasil tinha que ser o primeiro. Não é. Nós somos o quinto, tá? Aí a gente perde para o Chile, perde para o México, Costa Rica, Uruguai, né? Nada contra o Uruguai, nem Costa Rica, mas eu me sinto meio mal, né? A gente perder para o Uruguai, perder para Costa Rica, né? Tinha que estar na frente. Bom, isso aí é só para dar o pano de fundo das minhas preocupações com relação à inovação. E eu tenho dito sempre que a gente conta com pessoal novo aí para ajudar a resolver esse problema. Depois eu descobri, já tem alguns anos, 7, 8 anos atrás, discutindo aí com... Era um professor da Inglaterra, que ele falava muito nesse tal do TRL, tá? E também dizer que tudo que a gente faz aí só tem significado se a gente transformar em inovação. E aí eu fui ver o que era o TRL que o cara tanto falava, tá? É o Technology Readiness Level, nível de amadurecimento da tecnologia, tá?
que foi uma invenção da NASA, eles usam até hoje, e 2015, mais ou menos, acho que 2015, a ABNT também criou uma norma sobre o TRL. O que é isso? TRL é uma escala inventada pela NASA que vai de 1 a 9. Tá? 1 é quando você tem algum conhecimento que está lá nos princípios básicos. Normalmente é pesquisa básica. Tá? Depois começam a vir os conceitos mais tecnológicos, de prova de conceitos, com algum experimento, tá? E começam a aparecer, por exemplo, validação em laboratório. Tá? Em geral, as teses de doutorado, tá? Eles estão aqui entre 3 e 4. É raro uma tese de doutorado estar num nível acima disso. É mais ou menos onde chega. Só que a NASA diz, você quer que isso vire uma inovação, um produto já pronto para uso? Tem que subir aqui os 5, 6, 7, 8, 9. Tá? E, normalmente, na universidade, a gente para aqui no 3 ou 4, tá? E fica esperando que alguém faça 5, 6, 7, 8 e 9 e transforme em produto. Esse pedaço do 5 ao 9 é conhecido como o Vale da Morte, onde grande parte das ideias boas morrem. Ela não faz esse resto. Bom, isso aí é só para dar também um pano de fundo. E, para ilustrar, eu coloquei aqui um projeto que eu estava acompanhando, era do Embraer, a nova versão, que é o E190E2. O Embraer 190 fez um sucesso enorme, mas já estava com a vida mais ou menos longa, e eles resolveram fazer uma nova versão, que é E2. Eu até perguntei por que é E2, né? Se era geração 2, devia ser G2, mas como era da Embraer, eles botaram E2. No dia 23 de maio de 2016, esse E2 fez o primeiro voo. Por acaso, eu tive uma reunião na Embraer no dia 25 de maio, 2 dias depois. E aí eu perguntei qual seria o TRL. Já estava voando tudo, estava fazendo um teste. Ele falou, estamos no 7. E eu perguntei, quanto tempo vocês vão levar para chegar no 9? E a resposta foi mais ou menos 2 anos. Ou seja, esses níveis 8 e 9, para você passar, é muito pesado. É muita coisa que você tem que testar. E eu, volta e meia acompanhando, achei interessante que em outubro de 2017 o avião ainda não estava aprovado, né, sem certificação, mas já tinha uma empresa na Noruega vendendo passagem para um voo em 15 de maio de 2018, ou seja, o pessoal nessa área eles apostam mesmo. Mas acabou até que todo o processo andou um pouco mais rápido e o primeiro voo foi em 24 de abril, eles adiantaram quase um mês. Né? Mas a Embraer eles conseguiram fazer a certificação, ou seja, passar pelos todos os níveis, em 28 de fevereiro de 2018 e conseguiram uma coisa que não é normal, conseguir a certificação de 3 grandes agências, FAA americana, a ANAC brasileira e a EASA europeia. Bom, eu tinha isso na cabeça e falei, para desenvolver um equipamento médico, deve ser quase igual, a dificuldade parecida com isso de avião, que tem que voar e se cair é um problema. Né? Bom, e aí que eu vou começar a falar, então, do início do projeto do ventilador da COP. Tá? O líder técnico desse projeto é o professor Antônio Gianella Neto, a gente chama mais aí nome de guerra Gianella, e alguns chamam de Nino, mas ele foi o criador do Laboratório de Engenharia Pulmonar, hoje está aposentado, mas continua aí apoiando a gente. Bom, aí como é que, quase que dia a dia, o que foi acontecendo? Eu lembro que no dia 13 de março, tá,
por acaso foi um dia que nós tivemos até uma reunião da CETEP com a Sônia, etc. Eu tinha ouvido de manhã a notícia de que na Itália estava faltando ventiladores e os médicos estavam tendo que escolher quem salvar. Eu vi nesse mesmo dia a notícia de que o Rio estava anunciando, o governo do Rio, a compra de 300 ventiladores. Aí ouvia também que no mundo faltava ventiladores. Eu estava com Covid e não sabia. Era praticamente assintomático. Eu estava com um pouquinho de asma, cansaço, mas eu estava trabalhando normalmente, não tinha a menor ideia, nem imaginava que podia estar com a doença. Né? Bom, aí nesse dia à noite, eu mandei um e-mail para o coordenador do programa de Engenharia Biomédica, fazendo uma pergunta. Não dá para vocês desenvolverem um ventilador rapidamente para tentar ajudar aqui? E ele respondeu que ia ver, etc. Mas aqui eu anotei uma observação que eu acho que é interessante, que eu aprendi nesse período de pandemia. Primeiro, o doente Covid assintomático é um problema. Você não está sentindo, fica andando por aí, pode estar passando. Eu avisei, eu dei aula, eu fiz tudo. Tá? Depois que eu fiquei achando que poderia estar, eu só consegui comprovar um mês depois, né? Aí eu avisei todo mundo, aparentemente não passei para ninguém. Tá? É um problema. Mas um outro bicho assintomático que eu vi que tem muito por aí é o corrupto assintomático. E isso aí atrapalha um pouco, inclusive, o desenvolvimento desse projeto, que cria um ambiente de desconfiança e aí cria um monte de regra e vai complicando a vida da gente, né? Bom, era dia 13 que eu estava falando. Dia 14, aí eu descobri que o LEP, que é aquele laboratório de engenharia pulmonar, hoje mudou. O nome o LEP é o mesmo, mas é Laboratório de Engenharia Pulmonar e Cardiovascular, né? Eles já estavam pensando no problema, tá? E aí, na verdade, dia 14, a gente começou a correr atrás. Dia 18, o professor Jurandir Nadal, que é o chefe desse laboratório, está coordenando o projeto, ele faz uma divulgação ampla de que a COP estaria iniciando um projeto, pede apoio, e aí aparece um monte de gente, empresas querendo apoiar. Tá? E no dia 20, a ideia era tentar fazer algo em um mês ou dois no máximo. Tá? Na sexta-feira, a gente fez uma reunião com bastante gente, tá? Para mostrar as ideias, inclusive um primeiro vídeo do protótipo de laboratório já com algum já funcionando. Tá? Um dos diretores da FAPERJ participou e aí nesse mesmo dia ele concordou que a gente mandasse um pedido de apoio excepcional. Tá? Sexta-feira, às 11 horas da noite, a gente mandou esse vídeo. Em menos de 24 horas, a FAPERJ concordou em apoiar esse desenvolvimento e em cerca de 4 dias a gente já estava contando com recurso. Tá? Eu acho que foi um apoio em tempo recorde, vendo a necessidade de se fazer alguma coisa rapidamente. Tá? Isso foi numa sexta. Na segunda-feira já tinha logo cedo uma reunião com essa empresa Wilpo, que é do grupo Brastemp Consul, tá? Querendo saber mais detalhes do projeto e, eventualmente, apoiar, mas de cara entraram dois engenheiros, primeiro entrou uma engenheira e depois um engenheiro para apoiar no projeto. A primeira que entrou era mais na parte de ajudar a conseguir componentes e o segundo muito na parte de materiais, porque materiais para construir esse ventilador é cheio de detalhes, né? E aí o interessante é que logo depois eu fui avisado para entrar numa reunião que estaria a BDI, Embrapi e a Anvisa.
ao meio-dia. Então, eu achava que era uma reunião que eu entraria. Depois eu vi que a reunião era com a gente. Tá? E a gente foi alertado que teria que fazer, para qualquer equipamento, né, médico, teria que ter o registro da Anvisa. Me perguntaram, você já tem o SAC? Eu falei, mas o que é SAC? Não, Serviço de Assistência ao Consumidor. Eu falei, não temos. Tem o serviço de garantia, serviço de manutenção, garantia por quanto tempo que vocês vão dar. A gente nem tinha um aparelho, como é que vai dar garantia? Não tinha passado pela cabeça que tinha. Tá? E eu entendi logo que, quando eles falaram em registro, seria a gente chegar no TRL 9. Eu falei, puxa, isso aí vai ser... Na minha cabeça era quase que impossível fazer isso nesse tempo curto. E, por acaso, eu tinha lido um artigo que saiu na página da Universidade de Arnhem. Eles já tinham colocado lá um protótipo de um ventilador, mas eu achei interessante que eles colocaram um aviso assim: isso não é um equipamento para uso médico, bem grande. Aí botasse, no entanto, se você estiver numa situação, né, você era o médico, né, estiver numa situação que tem um paciente que está precisando e não tem um outro, a opção é usar o tal do AMBU, né, manual, esse aqui é melhor. Tá? Aí eu contei, eu falei, pô, vocês estão querendo que eu faça isso tudo? A gente vai ter que fazer isso tudo? Em pouco tempo é impossível. Eu precisava arrumar uma saída. Tá? Bom, aí logo 2 dias depois, a gente teve uma reunião com a Anvisa, que eles estavam querendo ajudar de algum jeito. E eles propuseram o seguinte: a gente pode fazer um ensaio clínico. Tá? Naquela escala do TRL, ensaio clínico, você faz que é teste em ambiente relevante. Tá? Então, seria mais ou menos TRL 7. Não precisaria do 8 e o 9. Eu achei, está razoável. Tá? Eu não sei de onde, mas eu sei que no final da reunião saiu um número mágico que a gente faria primeiro um teste com 5 pacientes e depois faria 1.000 ventiladores. Ainda sem saber direito o que era isso, mas o objetivo era correr. Né? Bom, aí, logo, poucos dias depois, a gente decidiu chamar o ventilador de Vexco como ventilador de exceção para a Covid. Não era de emergência, porque o de emergência é para uso assim, transporte, uso tempo curto, e tem regras específicas, que seria especial. E a ideia era que ele fosse usado apenas nas situações que você não tem um outro. Tá? E a ideia do ensaio clínico ficou muito interessante, porque reduziria bastante o tempo de testes finais. Né? E, mais ou menos nessa época, a gente já teve uma sinalização de que a Whirlpool poderia ajudar na fabricação. Tá? Eles também teriam que fazer um credenciamento, né, de boas práticas, etc., mas não estava nada 100%, mas a conversa era bem positiva. Bom, aí é aquela história que eu falei, eu não entendo nada, né? E eu achava que esse negócio empurra o ar e tira o ar do sujeito. Tá? Não é nada disso, é muito mais sofisticado. Tá? E começaram a aparecer problemas. Um dos problemas que apareceu é que uma das válvulas roncava. Tá? E aí, até encontrar uma válvula, uma estrutura, uma topologia do circuito de ar, né, e oxigênio que não vibrasse, foi um bom tempo. Tá? Roncava igual gente roncando. Tá? Só que com gente, às vezes, você dá uma cotovelada, resolve. Tá? Mas com esse ventilador não teve jeito. Aí vários saíram correndo, o pessoal da mecânica, tentar resolver a vibração, foi resolvido. E aí o passo seguinte, então nós temos que correr para fazer o teste com 5 pacientes no HU. Tá? Entrou o pessoal do HU, que a gente montou o projeto, etc.
Bom, aí o que era necessário? Fazer um projeto de ensaio clínico, submeter à CONEP e conseguir a autorização da Anvisa. Era um caminho, né? Corremos, né? Nesse período aí, não tinha fim de semana, nada, trabalhando direto, reuniões sábado, domingo, sem parar. E 26 de abril a gente conseguiu submeter o projeto à CONEP. A gente achava que era uma coisa bem simples, daqui a poucos dias está aprovado, mas demorou um pouquinho. Dia 9 de maio, nós recebemos a resposta com 14 exigências. O principal que tinha ali, que ia dar mais trabalho, é que eles pediram para, antes de fazer o ensaio com os 5 pacientes, fazer ensaio com animais. Caramba, aí dá uma respirada, correndo atrás de onde podia ser feito. Foi feito contato com a UF, a USP, a Rural, e a Fiocruz entrou ajudando, e no final estava melhor estruturado e poderia fazer o teste mais rápido para a gente. Foi feito na Rural, com apoio da Fiocruz, e aí também todo mundo que entrou no projeto entrou acelerado e fazendo coisas rápidas, né? Dia 9 de maio a gente recebeu, e dia 9, 10, 11, discute aqui, discute ali, como é que faz. No dia 14 de maio, né, 5 dias depois, a gente já estava com projetos aprovados na CEUA, lá da Rural, tá? Para fazer teste de ventilação controlada. Tá? Esse, sim, era semelhante ao que seria feito com os humanos nos 5, né? Teste de ventilação assistida, isso não estava previsto para os 5 pacientes, mas já foi feito, o CPAP, variação da fração inspirada de oxigênio, foi tudo isso testado e passamos, e no dia 25 o relatório do teste com animais estava pronto. Aqui nós tivemos que gastar mais 9 dias, né? E a gente, todo mundo com pressa. Nesse meio tempo, enquanto a gente estava fazendo o teste com os animais, nós tivemos uma surpresa. No dia 14, a Anvisa avisou que estava achando que não seria mais viável fazer o ensaio clínico, que seria aquele usar os ventiladores ainda no estágio 7, como se fosse para fazer um ensaio clínico. E sugeriram a gente buscar alternativas, mas achava que fazer o registro, mesmo o registro provisório, seria o mais viável. Tá? Só que para fazer o registro provisório, você precisava de ter uma empresa credenciada na Anvisa. E a gente já tinha tentado isso antes e estava com dificuldade. A empresa tem o ritmo dela para fazer as coisas, e bom, como é que nós vamos fazer? E saímos procurando. Mas, parando esse assunto, voltando lá para o ensaio com os humanos, dia 26 de maio, nós tentamos fazer a primeira resposta àqueles 14 itens pendentes. Né? Era, dia 25 a gente terminou o teste com os animais, tá? Aí juntamos o teste com os animais e a resposta aos outros 13 itens pendentes. Tá? Isso a gente mandou no dia 26. A CONEP também estava trabalhando acelerada. Tá? No dia 31, já responderam, deram ok para 12 e ficaram 2 parcialmente atendidas. Tá? Isso aí foi corrigido rapidamente. No dia 1º de junho, a gente submeteu a resposta, e aí foi rápido. Dia 2 de junho, o ensaio com 5 foi aprovado. No dia 3, submetemos à Anvisa, e a Anvisa aprovou rápido no dia 4. Tá? O que, quer dizer, atrasou foram uns detalhezinhos, e o fato de ter que fazer ensaio com os animais, que aí sim, esse aí tirou umas 2 semanas, um pouco mais. Tá?
Depois a gente aí foi fazer o teste com os 5 pacientes, alguns Covid e outros não Covid. Tá? Foi um teste rápido no HU, 60 minutos, sempre acompanhado por intensivista, fisioterapeuta. O primeiro foi relativamente rápido, a gente conseguiu fazer no dia 8 de junho. Tá? O segundo, o terceiro, o resto a gente teve dificuldade. A gente viu que isso tudo tem a ver com experiência. Né? Convencer o responsável de fazer um teste é muito complicado. Tá? Mas depois, com um jeito, a gente aprendeu a fazer e aí começou a funcionar. Tá? Nós tínhamos feito um vídeo para ajudar, depois descobriu que não ajudava nada, até piorava. Né? Os testes foram aprovados pelo comitê externo de acompanhamento. Tá? E uma das coisas que demorou é porque a gente viu que precisava ter um comitê externo. Aliás, a CONEP pediu esse comitê externo de acompanhamento, e numa das vezes eu perguntei, falei, pô, português é uma língua muito difícil, me explica o que é externo. Né? É externo ao UFRJ, é externo à unidade, mas não houve uma definição. Disseram, não, você pode montar aí. Aí nós montamos, obviamente, com gente de fora da COP, de fora do HU, da faculdade, quer dizer, fora do sistema, mas não teve jeito, nós tivemos que remontar com gente de fora da UFRJ. Tá? E quando esse comitê externo disse que estava tudo bem, seria mais ou menos equivalente a gente estar no TRL 7. Tá? Bom, aí vem... Lá no dia 14, eles tinham dito que não seria viável fazer o ensaio clínico, ele teria que partir para registro. Mas a gente não pode, a universidade não pode chegar lá e querer fazer o registro. Até poderia, mas teria que fazer um processo para transformar a universidade num fabricante de produto médico. E aí tem todo um ritual de credenciamento e não me parecia muito simples, né? E foge um pouco dos objetivos da universidade. Então, nós resolvemos, no dia 18, procurar. No dia 18, a gente ainda fez uma reunião com a Anvisa para ver se realmente teria que ser esse o caminho. Aí não teve jeito, é isso mesmo. Começamos a procurar e, nesse mesmo dia, eu consegui o contato com uma empresa que seria uma possível candidata e, no dia 20, fizemos uma reunião com eles, com essa empresa, e concordaram em apoiar. Eu falei, ufa, estamos salvos. Mas não durou muito, não. Durou cerca de um mês. Né? Em junho, a gente conversando com eles, nós vimos que eles topariam fazer o registro, mas para isso eles queriam que a gente fizesse todos os testes exigidos em norma. Tá? Isso aí, eles mesmos informaram a gente que andando muito, muito rápido leva uns 4 meses. Eu falei, não vai dar. 4 meses só de teste para depois entrar o pedido vai demorar muito. Então, nós desistimos dessa empresa e, a partir de 22 de junho, começamos a buscar uma outra empresa. Tá? Aí tivemos uma ajuda grande da Whirlpool, do Senai, fazendo contato com empresas. Né? E conseguimos uma primeira reunião com uma empresa 29 de junho, não deu certo, e em 4 de julho a gente encontrou uma outra empresa que disse que poderia ajudar. Ótimo. Só que aí nós estamos num dó. O problema atual é que tem custos envolvidos e nós não temos recursos. Opa! Não estamos com recurso para resolver esse problema. Bom, nós estamos aqui num deadlock. Né? Em paralelo, voltando lá em 7 de maio, né, a Alerj tinha aprovado uma lei concedendo um apoio de 5 milhões para o desenvolvimento desse projeto. Isso foi uma negociação
da professora Denise, nossa reitora, e funcionou muito bem. E no dia 7 de maio já estava a lei sancionada. E aí, de novo, aquele problema que eu sempre digo que o português é complicado, né? O artigo 1º diz que fica autorizada a transferência, tá? À Universidade Federal para pesquisa científica voltada ao desenvolvimento. A gente, quando lia centrando nesse primeiro pedaço, para a pesquisa científica voltada ao desenvolvimento, ou seja, o recurso seria usado para fazer esse desenvolvimento final. Mas o pessoal lá olhava para a construção de respiradores, ou seja, eles queriam, na verdade, praticamente comprar o ventilador já com tudo, com garantia, com aquele negócio todo que a gente ainda não tinha. Tá? No dia 2 de junho, a gente conseguiu fazer uma reunião com o representante da Alerj em que a gente negociou deles liberarem parte, não com o registro, porque o registro é muito demorado, tá? Mas com a submissão do pedido de registro, que parecia bastante razoável. Tá? Só que depois a gente descobriu que, mesmo o registro provisório, tem muitos testes. Tá? Isso aqui a gente descobriu, é online, né? Porque no dia 10 de julho, a Anvisa aprovou uma nota técnica listando quais eram os testes mínimos a serem feitos. Tá? É uma lista enorme, muito grande. Ainda menor do que a do registro definitivo, mas é uma lista muito grande de itens que tem de ser feito, tá? Para você poder submeter o pedido. Tá? E aí a gente fica numa situação atual que a lei só libera se a gente submeter o pedido. Para submeter o pedido, a gente tem que fazer o registro, né? O pedido de registro. Para fazer esse pedido, precisa de recursos para fazer os testes. Né? Então, nós estamos agora um pouco travados nisso. Só aqui eu listei aqui a quantidade de normas que a gente tem que seguir, essa daqui, 2014, 2009, 2000. Só que quando você abre essa norma, tem um monte de coisas dentro. Tá? Só exemplo, ontem o pessoal fez um teste que você tem que botar a caixa do ventilador, pegar um peso, uma bola de meio quilo e soltar a 1,30 m. Né? Todo mundo com pena, vai quebrar a caixa, né? Vai quebrar, mas salvou. Aí tem que dar uma pancada do lado também. Aí tem que registrar isso tudo. Né? Tem que fazer teste. Fizemos teste, por exemplo, um dos testes feitos no CEPEL, o pessoal lá falou assim, esse tem que ser o último, porque se falhar, destrói E a gente não tem tantos para ficar destruindo, né? São testes, tem que deixar cair, tem que... várias coisas. Ontem tivemos resultado da bola, também tivemos resultado do teste no CEPEL, tivemos resultado lá do fabricante, que esse ventilador tem que ir em cima de um carrinho, aí tem que fazer uma série de testes de estabilidade, que o carrinho não pode cair, não pode virar, né? Isso também já foi feito. São coisas importantes, mas toma muito tempo. Aqui tem a outra lista, né, de normas que a gente tem que seguir, tá? Sendo que lá em março, quando a gente falou a primeira vez com eles, tá, a ideia é que a gente deveria seguir um guia, que é seguir aqui em inglês, né, de sistema de fabricação rápida de ventiladores da Inglaterra. E tinha o guia também da recomendação da AMIB, também, dizendo o que tem que... Mas não era norma. Quando passa a ser norma, a coisa complica muito. Né? Nós já fizemos teste no CEPEL, tá? Foi feito uma vez, depois repetido, e ontem a gente não terminou. O Inmetro, e aqui vale registrar o seguinte, pessoal, todo mundo que trabalhou no projeto até agora voluntário, o pessoal do CEPEL, o Inmetro, todo voluntário. Essa empresa aqui, a MedCert, está fazendo as calibrações
eles são especializados nisso, né? Também estão fazendo tudo a custo zero e voluntário. Então, nós estamos agora correndo para tentar fazer essas medições e aí poder submeter o projeto lá para a Anvisa. Tá? Esse aqui é só a foto do protótipo que a gente ensaiou usou nos ensaios lá no HU, e essa aqui é a versão final, que já está bem mais compacta, tá? Já seria o para uso mesmo. Né? Em condições normais, a gente achava que, tendo um protótipo, porque esse ventilador não tem nenhuma invenção, ele faz o que tem que ser feito. Em condições normais, o teste seria feito apenas com um pulmão mecânico. Tá? Aí mede, mas não imaginavam que teria que fazer tantos testes além desses. Né? Bom, a característica principal aqui, eu vou falar da parte que eu não entendo. Né? Esse ventilador ele funciona controlado a pressão, né? Pressão controlada. Tá? Pode variar a frequência respiratória de 5 a 30 ciclos por minuto, razão de inspiração e expiração 1 para 1 a 1 para 3. Tá? Tem essa tal da PIP. O pessoal de ventilação tem 500 siglas, eu tentei evitar aqui. Né? Isso aqui tem que ter um controle da pressão expiratória final. Né? No final da respiração tem que ter uma pressão positiva, é controlável, está tudo de acordo. A pressão na hora de respirar, até quanto pode ir, né? Limitação de válvulas mecânicas, aqui a fração inspirada de O2 tem que ser ajustável, tudo ele tem. Ele só não tem a parte de volume controlado. Tá? Ventilação espontânea também. Essa daqui originalmente não tinha, mas foi incluída. Originalmente era um ventilador para o paciente usar quando ele está apagado, ele não respira, quem faz ele respirar é o ventilador. Mas quando ele começa a querer respirar, aí o ventilador tem que se entender, né, com o paciente. Então, quem dá o início à respiração é o paciente, aí o ventilador vai e ajuda. Tá? Isso foi testado, tá? Funciona bem. E aí vem o que a gente vai fazer daqui para frente, futuro. Aqui, Covid mudou muito o protocolo. Lá em março, o protocolo era pega e intuba o paciente. Tá? Teve uma palestra aqui na Academia Nacional de Medicina mostrando que agora só em último caso. Então, por isso que acho que não houve aquela falta de ventilador que o pessoal estava falando. Então, se vai faltar, a gente já não tem mais essa certeza. Aparentemente está sob controle. Falta, às vezes, um lugar ou outro. Tá? Bom, certamente, essa transparência aqui, quem preparou foi até o professor Janela, né? Pós-pandemia. Acho que é importante a gente manter a memória desse projeto e continuar ele. Né? A gente soube mais ou menos, pelo menos 15 iniciativas, né, nesse sentido. Algumas devem sobrar, talvez 4, 5, sei lá quantos. Né? E aqui é um comentário que tem uma palestra TED do Bill Gates, lá de 2015, falando dessa possibilidade de ter uma pandemia. Um registro que acho que é importante fazer aqui é da equipe que trabalhou. Nós começamos com cerca de, não sei exatamente, mas bem menos que 10 pessoas, talvez umas 6 ou 7 pessoas do laboratório, e aí foram aparecendo problemas. Né? Então, começamos com a engenharia biomédica, depois entrou a engenharia mecânica, entrou a engenharia elétrica, entraram colegas da Poli, tá? Faculdade de Medicina, o hospital, a Escola de Enfermagem, Nubeia, a Fundação Coaptec. Né? Isso aqui é tudo da parte da universidade. Aí depois nós tivemos também um apoio grande de algumas pessoas da Petrobras. Tá?
da Whirlpool, Brastemp, Consul, da Rural, foi o teste com os animais, foi fundamental. FlexMed é uma empresa também que ajudou lá nos testes, né? A Biosenso é uma que está interessada, talvez, em fazer o registro, estamos negociando. O Inmetro, tá? CEPEL, que fez os testes, e Medicerno está fazendo os testes, a LEAP é uma empresa que está ajudando aí, né, em algumas partes do projeto. Tá? E aqui tem o site onde tem a lista, a gente foi colocando os nomes. A última vez que eu olhei, já tinha passado de 90 pessoas que atuaram no projeto em alguma fase. Né? Tem uma turma que está desde o início até agora, mas teve vários aí no meio, o pessoal ajudando a fazer vídeo, o pessoal ajudando a fazer. Pô, tem muito trabalho. Tá? E é realmente impressionante a quantidade de pessoas que atuaram. Em termos de financiamento, a gente teve um apoio da FAPERJ, 180 mil. Tá? Tivemos doadores, aqui o maior deles é o Banco Itaú, e 851 outros doadores, um total de 1 milhão e tanto, gastando na compra de componentes. E tem aqui projetos aprovados, mas ainda não concedidos, né? Nós não recebemos, que da IBP, mais para frente, a LERJ, que a gente nem sabe como é que isso vai ser, e tem uma negociação ainda com o Maricá, mas acho que ainda demora. Agora, no finalzinho de julho, saiu um edital combinado Instituto Eldorado MCTI, tá? E esse edital é para apoio da última milha. Tá? O projeto foi submetido 7 de agosto e o resultado era para sair semana passada, tá, parece que atrasou, deve sair amanhã, que seria um apoio, não tem recurso, é um apoio mais logístico para essa fase final do registro. Tá? E o objetivo nosso hoje é fazer o registro provisório e continuar o desenvolvimento para fazer o projeto. Bom, aqui tem algumas conclusões que eu acho que é importante. Tem uma coisa que eu tenho falado já muito, eu vivo repetindo, o nível de desconfiança aqui no Brasil é muito alto e isso atrapalha muito. Tá? Aí a gente precisa de uma empresa para fazer o registro, para isso a gente precisa de teste, para fazer teste precisamos de verba, só que para ter a verba para fazer os testes, a LERJ quer a garantia, aí quer que tenha o registro, para ter o registro precisa da verba e começa a dar um nó. Né? O entendimento é que eu não consigo achar um culpado, mas tem um monte de culpado nessa demora toda, que são aquelas coisas que vão travando, né? Que é basicamente, eu digo que é a desconfiança. Tá? E o pior, boa parte da desconfiança é justificado pelas coisas que acontecem. Os corruptos assintomáticos estão aí para justificar a desconfiança. Né? E a gente fica nesse nó. Tá? O grande ponto positivo é que a Covid criou um grande espírito de cooperação entre as pessoas, professores, alunos, técnicos, inclusive nas empresas que estão nos apoiando, realmente eles entraram de corpo e alma ajudando. Tá? Próximo passo é fazer o registro provisório e continuar o desenvolvimento. Tá? Estamos agora buscando a empresa para fazer esses passos seguintes. Acho que eu passei do tempo aí, mas obrigado aí pela paciência. Obrigado, professor Watanabe. Excelente apresentação, fantástica. Acho que todo mundo aqui deve ter apreciado muitíssimo. Eu fiquei encantado com a ação aí de vocês, com a divulgação do projeto, a popularização, né, da nossa universidade, de um projeto tão relevante, e mostra claramente a necessidade da multidisciplinaridade, da interinstitucionalidade e dessa colaboração para poder chegar a algum local. Né? E vocês, acho que
você, inclusive, né, também meio que liderando essa ação, foi realmente linda, fantástica. A Sônia se emocionou antes, né, para te apresentar, e eu acho que todo mundo se emociona aí com esse projeto, né, também. Então, agradeço muito aí a tua apresentação, tua participação nos seminários integrados Atisaburo Massuda, e acho que agora a gente pode abrir aí para as perguntas, para o debate, né? Não sei se tem perguntas aqui no chat ou alguém quer fazer pergunta diretamente. Já tem perguntas no chat. Parabéns, Watanabe, foi excelente. Tem perguntas sim. Você consegue ver, Dani? Eu não estou conseguindo ver aqui porque eu estou com o celular. Ah, tá. Então, você quer que eu faça? Se você puder. Tá bom. Senão tem que trocar para o computador. Tá, tem uma pergunta aqui do Roberto Santos. Ele queria saber qual o custo e o valor final previsto do aparelho, né, para o mercado. É bem mais barato, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre o custo. Na verdade, os ventiladores ficaram caros aí por causa do pessoal que é oportunista, né? Uhum. Mas o nosso... Aí também tem um outro problema. Nós divulgamos aí o valor, que seria, se não me engano, foi inicialmente 5 mil reais. Tá? Coisa de professor. Por quê? A gente contava só o custo dos componentes. Tá? A caixa, a válvula, soma aquilo, era mais ou menos isso. Mas depois foram acrescentando outras coisas. Entrou um carrinho. O carrinho custa 1.000 e tanto, só o carrinho. Né? A gente falou, não, mas deixa pendurado lá perto da cama. Não dá, tem que ter carrinho, tem não sei o quê. Então, a última vez estava em torno de 8.000 mais ou menos. Tá? Esse é o custo do material. Tá? Se, em cima disso, você for fazer com uma empresa, porque na época lá também a ideia é que a fabricação era para ser feita sem custo. Então, seria basicamente componentes. Né? Mas aí entra impostos, entra uma coisa que aumenta o custo, é você ter que dar garantia, tá? Tem que ter equipe de manutenção. Tá? E aí, conversando com algumas empresas, aí eles dizem que o custo do componente é e quando você coloca o resto dos custos, tá? Tem desenvolvimento, engenharia, pessoal, fabricação, mais ou menos que duplica, às vezes até triplica. Então, isso levaria possivelmente para a faixa de 20 e poucos mil, que ainda é bem mais barato do que os que estavam falando por aí na época do pico. Hoje já não deve estar tão caro, não. Professor Watanabe, Sim. tem uma pergunta aqui, ainda nessa lógica, complementando, que ele pergunta se as iniciativas brasileiras para a produção de respiradores poderiam impulsionar a indústria nacional a produzir seus maquinários e ter condição de competitividade. Olha só, na verdade, quando eu falo daquele problema da inovação que está ruim aqui no Brasil, não dá para fazer inovação sozinho. Tá? Nós precisávamos de válvulas solenoides. Tá? Aí você tem que procurar, você não acha por aqui. Tá? Às vezes acha, mas é importado. Tá? Tem a maior parte das peças que a gente usou acabam sendo importadas. Então, se a gente tivesse uma política industrial mais, digamos, mais forte, certamente a gente teria outros componentes também. Né? Mas que o país foi parando de fabricar isso, ou seja, no final estava faltando máscaras, né? Coisa que assim, pô, não dá para fabricar. Tá? Dá, mas acaba sendo mais barato trazer de lá e a gente fica meio que mal acostumado. Eu acho que depois da Covid isso deve mudar um pouco e a gente começar a fabricar alguns componentes para poder não ficar tão dependente como a gente estava. Tudo que a gente precisava de peça, praticamente tudo, a gente tinha que
fazer a cotação fora, tá? Fora do país, e alguns com um tempo de entrega assim, muito longo, né? Teve até uma situação que chamou a atenção nesse sentido, que foi uma vez que o governo brasileiro ele gastou mais de 100 milhões de reais só em logística para ir na China buscar EPI, basicamente máscara, né, e algumas outras coisas básicas. Não foi gastou mais de 100 milhões só para trazer, por exemplo, ventiladores e outras coisas mais sofisticadas, né? Foi para coisas extremamente básicas. E não é que não fosse necessário, né? Isso só em logística, sem incluir o custo, porque era uma emergência. Mas mostrou realmente uma limitação da nossa indústria brasileira. E até a falta de álcool, né? De álcool gel. Faltou matéria-prima para álcool gel durante vários meses. Agora tem álcool gel à vontade aí, mas durante um tempo não tinha. Então isso também faz com que a China, por exemplo, o fornecedor, ele possa cobrar caro agora, mas também pelo fato da gente não ter a matéria-prima, né? Eles têm essa possibilidade também de, se a gente começa a fornecer, deles caírem o preço. Ainda mais que a gente não está com os insumos, a matéria necessária para chegar ao produto, muitas vezes, né? Eu acho que foi uma boa lição. A gente vai ter que aprender com isso e ficar mais esperto. Pelo menos para, sei lá, tem que ter uma indústria um pouco mais forte aqui e começar a fazer coisas aqui. E o problema é que toda essa história que a gente tem aí de compra o mais barato, aí acaba vindo de fora e a gente não desenvolve a nossa indústria aqui, e aí ela fica cara mesmo e aí morre, né? Por isso que a gente está mal. A gente tem que ter alguma forma de incentivar. Eu tenho dito que, além disso tudo, a gente precisa também formar, não todos os alunos, óbvio, mas um certo percentual de alunos com essa cabeça de querer fazer coisas novas. Isso implica, ele tem que ter uma cabeça inter ou multidisciplinar. Tá? Isso eu notei claramente, conversando com todo mundo que veio atuar no projeto, ele enxerga só aquele pedacinho dele. Tá? Um é só um pedaço de materiais. Então, ter essa cabeça de juntar as coisas realmente, eu acho que está fazendo falta até no ensino mesmo. Sim, verdade. Só um comentário, quer dizer, a Universidade de Oxford está saindo bastante aí por causa da vacina, mas tem um jovem aí que ele foi para lá, eu conheci ele em 2015, que ele estava na dúvida se faria engenharia ou não, e aí resolveu fazer, e visitou a COP, gostou, e 2 anos, 2017, eu perguntei, ele falou, não, falei com o pai, né? Ele falou, não, ele passou sim para engenharia. Eu falei, mas passou para onde? Ele foi para Oxford. Eu falei, pô, também não precisava exagerar, mas tudo bem, parabéns e tudo. Aí eu achei interessante que ele disse que o dia que passou, no dia seguinte, ele recebeu um e-mail sugerindo de um tutor dele que ele fosse viver num college lá, um bruta de um alojamento, tinha 300 vagas, mas eles só permitem 7 alunos da engenharia em 300. É que eles querem que o cara tome café com médico, almoce com arquiteto, jante com filósofo. Aí eu falei, caramba, a UFRJ, eu não consigo ter gente de um corredor conversando com o departamento no mesmo corredor mais à frente, é difícil. A gente precisa mudar essa cabeça também. Tem mais uma pergunta aqui sobre a posição do Brasil, né? Essa posição de número 66, né? 66º colocado em inovação. Qual seria a fonte, né, dessa informação, baseada em qual ranking? Tá. Eu esqueci de colocar. É o Global Innovation Index. Acho que eu não coloquei, né? É só botar Global Innovation Index.
Ok. E tem mais uma aqui, prezado professor Watanabe, boa tarde. Depois dessa super saga complexa, existe algum plano ou projeto para que a universidade possa tentar inovar com mais facilidade? Digo inovar não no sentido de fato, transformar conhecimento em dinheiro, mas no sentido de transformar conhecimento em produtos e serviços úteis e necessários para a sociedade. Notei que, no processo, a universidade precisou de tantas coisas, processo, registros, testes, garantias e burocracias enormes. Como ficarão essas questões daqui para frente em um cenário mais estável? Considerando as lições aprendidas, a universidade pretende dar continuidade nesse modelo de transformar conhecimento em produtos? E como seriam as medidas para tornar todos esses processos padronizados para todas as unidades e, de fato, facilitar e viabilizar as coisas? Temos tantas carências na nossa sociedade, em diversas áreas, a universidade demonstrou que é capaz de responder às demandas emergenciais de forma excelente, mas precisa resolver essas questões burocráticas. Bom, essa pergunta é longa e complexa, né? Mas vou tentar responder aqui. O problema que eu tenho visto, tenho tentado falar muito sobre esse assunto. Se a gente voltar aí lá para 1990, a iniciação científica era quase nada. Praticamente não tinha um ou outro. Alô? Oi, eu acho que teve a interferência de alguém aqui. Sim, né? Tinha algum Alguém com áudio vendedor ligado. aí. Mas, bom, se a gente olhar a iniciação científica, lá 90, 90 e pouco, não tinha. Em 92, 3, que começou a crescer o PIBIC, e eu vi que o PIBIC foi fundamental para começar a formar mais gente com essa mentalidade, o mindset de pesquisador, tá? Onde o sonho dele, né, nós fizemos isso, estudar o assunto, fazer pesquisa, etc. O sonho é publicar numa revista de alto impacto, defender o doutorado, etc., ser professor. Essa rota, eu acho que nós já conseguimos fazer relativamente bem. Tá? E em 2002, eu estava na PR2, a gente fez um levantamento que eu achei muito bom. A gente viu que aluno que tinha feito PIBIC, naquela época, ele defendia o mestrado 5 anos mais jovem, caía de 32 para 27, para o término do mestrado. E o doutorado caía de 42 para 32. Ou seja, era um ganho enorme você formar um doutor 10 anos mais jovem do que deixar ele sozinho. Tá? E isso foi evoluindo, eu acho que foi o que fez a gente crescer bastante em termos de pós-graduação, e eu acho que isso está bem feito. Tá? O que eu estou achando que está faltando agora, ou já devia ter feito antes, é, em paralelo, começar a criar gente com o mindset de inovador, porque ele tem que ser muito mais multidisciplinar ou interdisciplinar, tá? E mais preocupado em transformar conhecimento em produto do que tentar descobrir coisas novas. Às vezes até descobre, mas essa cabeça, eu acho que está faltando. Mais ou menos aquela escala do TRL que eu botei, a gente vê aqui. Espera aí, cadê? Muitos do pessoal que a gente está formando, na rota do PIBIC, ele olha, não, o sonho dele é fazer pós-graduação, virar professor, pesquisador. Beleza, isso aí precisa, é insumo fundamental para a inovação, mas ele para aqui no TRL 4. O que eu acho que a gente tem que começar a incentivar é formar gente que vai pegar isso e levar lá para frente. Como a maioria dos professores não fala nisso, o aluno não sabe que isso existe, aí a gente fica achando que vai aparecer alguém que faça isso. Nesses últimos anos, eu conheci dois alunos da engenharia que têm essa cabeça, mas tenho certeza que eles apareceram por geração espontânea.
Tá? Nasceu assim, com essa cabeça. Eu acho que a gente precisava criar um ambiente para que essas pessoas que têm mais a vocação entre inovação e empreendedorismo, que tenham uma chance de deslanchar, né? Eu acho que é o único jeito da gente alavancar essa parte da indústria. Mesmo na engenharia, eu fiquei muito preocupado em 2001. Eu peguei uma turma da engenharia. Primeiro dia de aula, eu perguntei lá o que vocês querem ser quando crescer. Aí eu botei lá ser pesquisador, ser isso, ser engenheiro de empresa, desenvolvimento, botei ali. Deu 90% deles querendo fazer concurso público para Polícia Federal, Banco do Brasil, Petrobras, quer dizer, concurso. Tá? Aí eu falei, puxa vida, como é que é o futuro de um país onde todo mundo só quer fazer concurso? Tá? Tem que ter gente para isso também, mas não pode ser um percentual tão alto. Boa Não sei se eu explicação. respondi, porque tudo, porque a pergunta era muito longa. Respondeu sim, né? O que você não falou aí, que eu acho que pode ter uma relação também nesse perfil desses alunos que você falou, que você identificou dois, né? É muito a questão também de quem vai também para as startups hoje em dia, para essa parte, né? Ou não? Pois é, uma coisa que eu constatei, a COP tem uma incubadora de empresas, e em 2015 eu fiz um levantamento lá, tinha 70 empresas graduadas, que eu achei muito bom. Tá? E aí, nessa época a gente estava com a cooperação, né, a gente tem a cooperação, mas tinha vindo uma delegação da Universidade de Tsinghua, na China, que em termos de número de alunos é menor que a UFRJ, mas é a top lá. E eles têm uma incubadora. Aí eu perguntei quantas, mais ou menos da mesma idade da nossa. Tá? E eu perguntei, quantas empresas vocês já incubaram, já graduaram? Eram 700. E a nossa era 10, de 70, quer dizer, 10 vezes a diferença. Tá? Além disso, a universidade lá pegou algumas das melhores empresas e ela passou a universidade. Isso é que é bom de ser país comunista, né? Ela virou dona, não sei como é que pode, virou dona de algumas das empresas. E em 2015, essas empresas que ela é dona, a universidade é dona, tinha faturado 5 bilhões de dólares, que era praticamente uma Embraer nossa, né? Eu falei, puxa vida, a gente tem que dar um jeito de acelerar isso aqui, mas continuamos ainda devagar. Obrigado, professor. Passar para a Sônia. A professora Sônia vai continuar com as outras perguntas aqui. Eu estou com o celular, está mais difícil de ouvir. Então, tem duas perguntas aqui que estão bem associadas com isso que você está falando, de multidisciplinaridade, inovação. Eu vou fazer as duas em seguida, porque elas não são as únicas, né? Tem várias pessoas elogiando a palestra e fazendo perguntas aqui, o que é bem legal. A Adriana Braga, ela pergunta... ela fala, né, se existe algum laboratório de ventilação de trabalho conjunto entre a engenharia, o HU e a medicina, e se não seria um legado dessa experiência manter um laboratório de pesquisa em ventilação com essa colaboração entre a engenharia e a medicina. Então, se não daria para manter isso. E a Tatiana, que perguntou logo depois, ela comenta que durante a pandemia, né, todo mundo viu uma dependência global da indústria de respiradores da China. E se você acredita que as iniciativas brasileiras para essa produção de respiradores irão impulsionar a indústria nacional a produzir esses maquinários em condições de competitividade? Bom, essa cooperação engenharia, medicina, quer dizer, dessa vez foi muito importante e se não houvesse a cooperação do pessoal do HU, e aí vai de fisioterapeuta, médico, enfermeiro, etc., para esses testes não teria nem acontecido, né? Mesmo lá na Rural, com o pessoal lá que rapidamente eles mobilizaram várias pessoas para conseguir animais, conseguir local, conseguir preparar todo o teste, né?
certamente a gente precisa manter esse movimento e tentar fazer o máximo possível de coisas em conjunto, porque inovação não tem jeito, sozinho não vai dar certo, né? Não anda. Precisa, essa interação é fundamental. Da indústria nacional, o que era, Sônia? Se isso que aconteceu, porque a gente viu que na pandemia tinha uma grande dependência da indústria de respiradores da China, né? É a Tatiana de Freitas que faz essa pergunta. Então, ela queria saber se você acredita que as iniciativas brasileiras para a produção de respiradores vão impulsionar a indústria nacional a produzir esses maquinários em condições de competitividade. Eu acho que deveria. Se vai ou não, eu ainda tenho minhas dúvidas. Porque a gente já tinha algumas empresas, inclusive eu li no jornal, não sei até que ponto isso é verdade, que o governo fez um contrato de comprar uma certa quantidade de ventiladores, que é bom, isso movimenta, a empresa vai produzir, mas eu ouvi dizer que eles estavam cancelando as compras, né? Uhum. Não sei o que é, mas eu sei que tem muitos lugares aí que ainda não tem ventiladores. Quer dizer, o Uhum. número de ventiladores é suficiente? Talvez, mas tem muita gente. Aqui no estado do Rio mesmo, você vai um pouquinho mais aí para dentro, a cidade lá não tem que trazer, ou traz para o Rio, ou tem que levar para outro lugar. Ou seja, eu acho que a gente tinha espaço, deveria aproveitar esse espaço e equipar melhor os hospitais, e aí sim você cria demanda e o pessoal tem que fabricar, movimenta isso daí, e aí tem indústria de componentes, tudo. De novo, não dá para fazer isso só com uma coisa, só ventilador, só. Precisava a gente ter uma mexida geral, né? Precisa a gente aumentar o ânimo da turma, da indústria. Uhum. O Marcos Vilarinho, ele pergunta qual o seu sentimento assim das pessoas envolvidas de produzir um ventilador de baixo custo em relação aos comprados pelos governantes durante a pandemia, chegando em valores de R$ 200 mil e pouco eficientes, como os comprados pela Secretaria de Saúde e a empresa que administrou os hospitais de campanha. O Marcos Vilarinho, inclusive, é da área de saúde. Isso daí eu acho que é uma pergunta muito complicada, porque eu acho que tem vários casos aí que o preço subiu por causa do vendedor lá. Tá? É a ganância mesmo. Isso aí não tem muito jeito. Tá? E eu diria que se a decisão foi tomada para realmente salvar pessoas, tudo bem. O que não dá para aí não tem jeito, é quando esse aumento é para corrupção. Aí eu acho que tinha que ter outro caminho, não tem desculpa. Né? Uhum. Esses aí, esses corruptos assintomáticos, a gente tinha que dar um jeito mesmo. Tá? Mas esse pessoal da ganância também, mas eles estão lá fora, é mais complicado. Tá? Eu acho que algumas decisões que foram tomadas aí de compra talvez tenham até sido sérias. Outras são suspeitas mesmo. E a gente está num clima muito difícil de saber o que é sério, né, e confiável e do que não é sério. Eu, eu tenho falado muito. Ontem eu dei uma aula para a minha turma aqui, e sempre eu falo desse problema da confiança. Tá? Eu comecei a falar desde 2008, quando eu li um artigo no Scientific American que tinha o título assim, The Neurobiology of Trust, tá? Neurobiologia da confiança. Né? Isso não era da engenharia, não era, passei batido, não li, mas um mês depois eu estava folheando a revista de novo, olhei, aí eu fui ver o autor. Aí o autor era um economista,
Olha, de novo os economistas aí no caminho, falando de neurobiologia. E aí eu li, o artigo é muito interessante. Acho que quem tiver tempo pode ler, que vale a pena. Mas ele contou uma historinha, por que ele, de economista, foi trabalhar com neurobiologia. Ele tem um instituto de neuroeconomics numa universidade, ele virou professor para fazer pesquisa nisso. E ele disse que começou porque ele achava que alguns países têm vocação para crescer porque as pessoas confiam uma nas outras. Aí ele mandou a pergunta: você confia no outro? Juntou lá, deu Noruega no primeiro lugar, acho que é Dinamarca segunda, aí tem a turma lá, tá, China também, Japão também, aí depois cai um pouco, aí tem a Alemanha, Reino Unido, tem Estados Unidos, é um segundo grupo, aí vai caindo. Bem embaixo já está assim, Argentina, 15% das pessoas confiam nos outros. Aí vai caindo. Depois tem Uganda, 5% das pessoas confiam nos outros. Aí depois vem nós, Brasil, com menos de 2%, menos da metade de Uganda, cerca de 2%. Em 2008, 2% das pessoas confiavam nos outros. Tá? Isso é uma desgraça, porque com essa desconfiança toda, você aumenta a burocracia, aumenta o controle, aí você não consegue fazer nada. Tá? E ontem eu falei para os alunos, eu conto essa história para pedir para eles: vocês têm que aprender duas coisas que eu queria. Ser eticamente o mais correto possível e tecnicamente o mais correto possível. Aí talvez daqui uns 10, 20 anos as pessoas comecem a confiar mais uma nas outras. Aí tem que acabar com os corruptos assintomáticos também, que esse aí é uma peste. Obrigada, Tanabe. Eu acho que a gente já está bem assim no final do tempo, né? Mas queria aproveitar então, se o Danilo me permitir. Sônia, Oi. Quer falar, você me ouve? Massuda quer falar. Claro, fica à vontade, Massuda. Sim, oi. Bom, eu queria fazer um comentário primeiro, agradecer o Watanabe pela conversa, excelente, adorei. E a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, é que ao longo da história que você conta, vocês também foram sendo surpreendidos por uma série de encrencas que não estavam sendo previstas, etc. Eu acho que, independente do fato de ser, nesse quadro da Covid, ser a história do ventilador, qualquer outro processo de tentativa de criação de um produto, eles vão passar mais ou menos pelo mesmo caminho, pelo mesmo tipo de dificuldade. Né? Você concorda? Então, nesse sentido... Exatamente, você pegou exatamente o ponto. Isso aqui é retrato do Brasil. Tá? Qualquer coisa nova que você for fazer, com a Covid, você tinha algumas... Eu sentia muita vontade do pessoal da Anvisa de ajudar e tudo, mas o receio de serem punidos ou ter algum problema porque liberaram uma coisa que não podia é muito grande. Tá? Quando eu falei assim, poxa, a gente faz um ventilador e deixa lá na porta da UTI, se o médico quiser, usa. Aí eu falei assim, olha, o risco de dar problema e o médico ser processado é muito grande, e ele não vai assumir esse risco. Tá? Então, esse conjunto todo cria esse clima de desconfiança que atrapalha. No início, eles estavam falando, não, faça os testes que julgar necessário, e o que não fizer justifica que a gente avalia. Mas não sei se apareceu muita gente fazendo, não sei qual foi o problema. Em julho, né, aí definiram quais os testes que tem que ser feitos. Só que é muito teste, né, que tem que ser feito antes de submeter. Tá? Então, é um negócio, é importante, com certeza tá? Fazer os testes, tudo, mas aquela coisa que seria importante ter um pouco de flexibilidade na situação, ou confiar, é isso aí. Realmente eles tentaram, eu senti que eles começaram tentando, mas eu acho que ficaram com receio
de fazer isso. E você tem toda a razão. Qualquer coisa que você vai fazer aqui precisa de vários passos para comprovar que o que você está fazendo é sério, né? Aliás, hoje até quase que eu botei uma camiseta que eu tinha inventado aqui, que para falar de coisa séria, uma vez, quando eu estava no Japão, inventaram lá que em 1979, quando veio a segunda crise do petróleo, os japoneses lá fizeram uma lei que proibia você de refrigerar muito. E eles mandavam você trabalhar sem paletó, sem gravata. Isso é para professores, assim. E o japonês obedece. Aqui, eu vi que quando eu fui diretor da COP, em várias situações, eu pensei, não, você tem que botar paletó e gravata. Só que quando você bota paletó e gravata, dá um calor danado, aí você bota mais ar-condicionado, ambientalmente não é bom, né? E se você tira o paletó, você deixa ele ser sério. Aí uma vez eu sugeri um pessoal a projetar uma roupa masculina leve, mas que transmitisse seriedade. Isso eu falei com uns estilistas, não fizeram. Aí eu projetei uma camiseta branca, normal, escrito assim, eu sou sério, na frente. Mas no Brasil não basta, né? Aí eu falei, não, aqui você vai ter que botar um carimbo para dizer que é sério, né? E uma assinatura. E botar o reconhecimento de firma na costa. Eu tenho essa camiseta, eu fiz. Sério, aí bota o carimbo, bota a assinatura e põe o reconhecimento de firma nas costas. Esse é o nosso hábito. Você não olha para o sujeito e achar que ele é confiável. Você já começa pedindo carimbo. E isso é generalizado. Aí você vai abrir uma empresa, vai fazer qualquer coisa, você leva muito tempo. E a inovação, ela só é inovação se você chegar rápido e na frente. Aí complica. A gente chega, às vezes chega bem, mas chega depois, né? O Watanabe, posso... Enquanto você falava, a rede caiu aqui. Para mim, eu estou na roça, caiu umas 15 vezes Que hoje. isso? Aí fica retornando, então eu perdi uma parte da história. Mas em relação àquela questão que nós estávamos conversando, se essa questão da desconfiança, ela inclusive ocorre dentro da universidade. As Não, todo unidades... lado, é geral. Para todo lado, Então, a minha pergunta para você é assim, quer dizer, será que esse conhecimento que vocês adquiriram do caminho das pedras, e não seria interessante se isso virasse um material instrucional para que fosse divulgado nos vários centros das universidades, inclusive para que houvesse uma possibilidade, pelo menos, de entendimento desse tipo de dificuldade, para que nós, intra-universidade, pudéssemos nos entender um pouco melhor? Quer dizer, algum tipo de um guia, de uma instrução, sei lá, alguma coisa do Sim. tipo. Tem vários. Inclusive, logo no primeiro mês, eu até convidei um outro professor para participar das reuniões, discussões, mas ele não se mete no projeto, é só para ver como é que a gente estava trabalhando, tá? E o que a gente não ensina para o aluno em termos de postura. Eu acho que ele vai preparar um documento, eu vou até falar com ele. O professor Gianella também disse que ia preparar um documento, não sei se um artigo, alguma coisa, para mostrar o que está faltando, né? Porque quando a gente conversa com os alunos, um doutor desse, ele defendeu, fiz, eu já resolvi o problema. Aí alguém vai e transforma isso em produto. Não tem esse alguém, não. Esse alguém tem que ser o próprio, ou a gente tem que preparar esse cara. Esse cara não... Os que tem são por geração espontânea, não precisa aumentar isso daí. Certamente nós precisamos aumentar esse lado sem diminuir o lado da ciência. Porque sem o conhecimento, o inovador não tem o que fazer, tá? Mas fazer só o conhecimento,
aí não tem produtos novos, não tem inovação, né? Então, ele precisa complementar. Bem, gostaria de agradecer a participação do professor Massuda aí nesse encerramento e agradecer aí, principalmente, né, o professor Watanabe por ter dedicado a esse tempo a essa palestra. E acho que está dando alguma microfonia. Estudantes. E então acho que a gente pode encerrar, né? E agradecer a todo o público. Da engenharia. Acho que o Massuda está falando. Tá. Mas tá pipocando. Sônia, quer falar? Oi. Não, eu tô preocupada com o Massuda aqui. Talvez ele ache que a gente está ouvindo, né? Bom, então deixa para uma outra ocasião. Manda aí por escrito aí. Então, encerramos ou quer tentar ver esse? Vocês estão me vendo? Massuda fala ou escreve. Massuda? Agora está saindo a sua voz direitinho. Está oscilando muito. Tá. O Danilo pode encerrar? É? Pode. Depois nós conversamos. Não há problema. Tá bom. Então, agradecemos mais uma vez a todo esse público participante aí, bastante gente prestigiando os seminários integrados a Saburo Massuda, com a ilustre presença do professor Watanabe. Desejo uma boa tarde, uma excelente tarde para todos e nossa gratidão, professor Watanabe. Obrigada. Grande abraço. Eu que agradeço aí a professora a presença Sônia do também. Massuda aí, a Sônia fazendo coisa feia no início. Sônia, desculpa, eu não me contive, eu não mas sei sabe que desculpa. na reunião, eu também não faço essas coisas, não, mas na reunião que eu tive, porque lá em maio a gente achava que, eu comecei a achar que o projeto ia morrer, porque não tinha empresa, nenhuma queria. Quando a primeira que aceitou, eu fiquei emocionado, agradeci pra caramba, mas o chato é que durou um mês para trás. Aí eu falei, eu estou querendo avisar, para retirar aquela minha emoção lá. Valeu. Não, mas super deu fruto, sensacional. Com certeza. Então, obrigada a todos aí também pela participação. Obrigado a todo mundo aí. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, obrigado, Sônia. Tchau, tchau.